A gente sempre está com o frio na barriga, mas eu sei que diante disso é Deus que nos usa, é Deus que fala através das nossas vidas. Então eu sou muito grata a Deus por estar aqui, grata ao nosso pastor, né? E hoje não vai ser diferente, mais um dia o Senhor está aqui para falar aos nossos corações e para nós sermos grandemente abençoados. Então, neste momento, você pode ficar sentado mesmo, curve sua cabeça, feche os seus olhos e peça para que o Senhor venha falar com você nesta noite, né? Talvez você está esperando uma resposta, está precisando de alguma resposta, né? E às vezes a gente vem em busca de resposta, mas também que a gente possa estar aberto para aquilo que o Senhor tem para falar nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade, ó Pai. Senhor, por esta chance, ó Pai, assim como nós cantamos aqui neste começo de culto, ó Pai, por essa chance que o Senhor está nos dando de mais uma vez estar aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias, ó Pai. E eu sei que o Senhor ainda vai continuar falando, ó Pai, tem muito, Senhor, a falar aos nossos corações. Então, Senhor, prepara, Pai, os nossos corações, que os nossos corações, Senhor, venham a ser como uma terra fértil, ó Pai, em que a palavra, Senhor, que é uma semente, venha a ser plantada, Senhor, e venha a produzir, ó Pai, e que possamos dar frutos, ó Deus, e frutos que permaneçam, que possamos ser grandemente abençoados, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por este momento, e que não venha a ser eu, ó Pai, mas venha a ser o Teu Espírito Santo através da minha vida, falando, Senhor, e ministrando, ó Pai, aos nossos corações. Fica, Pai, conosco, ó Pai, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estava terminando de escrever o meu projeto de vida, e eu estava pensando assim, estava tentando lembrar quanto tempo faz mais ou menos que eu faço o projeto de vida, quanto tempo mais ou menos, e pelo menos uns 17 anos, desde que eu me conheço por gente, que estou namorando o ar, cresci em berço evangélico, como a gente costuma falar, eu faço o projeto de vida. A gente era ensinado a escrever todo começo de ano, tinha a campanha, eu participava, né? E eu fiquei pensando, infelizmente, eu não tenho os projetos de vida de anos anteriores, né? Lá do comecinho a gente não guarda, né? Hoje a gente tem costume de guardar todos, mas antigamente eu não guardava. Mas eu lembro que muitas coisas que eu pedi há muitos anos atrás se concretizaram só agora, nos últimos anos. E eram coisas que eu pedia tanto para Deus, queria que acontecesse naquele momento, porque quando a gente faz um projeto de vida, é projeto de vida para o ano, sim ou não? Sim. Então é coisas que a gente quer que aconteça no ano. Então eram coisas assim que eu pedi há muito tempo e veio se concretizar há poucos anos. Coisas ano passado, ano retrasado, coisas de 17 anos atrás, ainda quando eu era adolescente. Ainda sou, né? Eu sou jovem. Mas quando eu era criança, né? Mas a gente sempre foi ensinado. E uma das coisas que eu sempre pedia no meu projeto de vida era a libertação, e eu vou contar um pouquinho sobre isso, né? Aqui neste momento, aproveitando a oportunidade que a gente está falando sobre o projeto de vida. E uma das coisas que eu sempre pedia nos meus projetos de vida era a libertação do meu pai. Porque o meu pai, ele era alcoólatra. Meu pai faleceu com 52 anos de idade, muito novo. E ele bebia desde a adolescência. Então, eu lembro que quando eu orava, quando eu era criança, eu sempre pedia pela libertação do meu pai. E nos projetos de vida, eu sempre colocava que eu queria meu pai liberto. E meu pai, ele era conhecedor da palavra, ele era músico, tocava todos os instrumentos, tocava um violão como ninguém. Só que ele tinha esse problema, o vício da bebida, né? Então, eu lembro que, e por isso eu quero dizer que o que eu comecei a dizer, que às vezes a gente pede coisas e Deus vai realizar, às vezes anos depois, né? Por isso que talvez, se você tem algo que você tem pedido a Deus, persevere, peça ao Senhor, peça. Talvez você fale assim, eu estou pedindo 3 anos e não aconteceu. Continue pedindo, continue perseverando, porque as coisas não é no nosso tempo que acontecem, mas sim no tempo do Senhor. E tudo tem um propósito. Para aqueles que amam,
confiam e esperam no Senhor. Aqueles que temem ao Senhor, tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. O Senhor tem propósito em tudo. E eu lembro que no meu projeto de vida, agora eu não vou conseguir lembrar o ano, né? Mas um projeto de vida que eu fiz, mais uma vez, antes de eu casar, alguns meses antes de eu casar. Na verdade, eu não estava nem começando, não tinha nem falado com o pastor. Essa é outra história que eu conto outro dia. Mas eu fiz um projeto de vida em janeiro. E mais uma vez no meu projeto de vida, lá na área familiar, eu coloquei que eu queria a libertação do meu pai da bebida. E eu queria que ele fosse liberto, porque eu queria que ele entrasse comigo no meu casamento. E daí era uma coisa que eu pedia muito para Deus. Eu falava para ele, mesmo antes de namorar, antes de pensar em casar, ter um casamento planejado, eu falava para ele, quando eu encontrava com ele, eu falava assim: pai, o senhor precisa parar de beber. Porque se o senhor continuar assim, pai, o senhor vai morrer, o senhor não vai entrar comigo no meu casamento, pai. Eu quero que o senhor seja liberto, volta para Jesus, o senhor não vai entrar. E o meu maior medo que eu tinha era de que meu pai morresse e não entrasse comigo no meu casamento. E eu pedia muito isso a Deus. E a última vez que eu vi meu pai foi no meu casamento. A última vez que eu dei o último abraço no meu pai foi no meu casamento. A última vez. Depois passou-se alguns meses e ele faleceu. Então, eu vejo diante disso o cuidado de Deus. E mesmo assim, ele teve a oportunidade de se reconciliar. 3 meses antes de ele falecer, ele estava num processo de parar com as bebidas. E ele foi para um culto, e lá nesse culto onde ele foi, que ele estava em Curitiba viajando, ele foi para o meu casamento, depois ele foi viajar. E ele estava viajando e lá ele foi feito um apelo, né, enfim, todo aquele apelo. E a pessoa que o pastor estava pedindo para se achegar diante do altar, que Deus estava chamando, que Deus estava dando uma última chance para aquela pessoa, e não levantava ninguém. E daí o pastor falou assim: olha, irmãos, eu não costumo ficar forçando ninguém, mas Deus está falando que tem a pessoa, e essa vai ser a última chance. E meu pai se levantou naquele dia e se reconciliou com o Senhor. Quando foi no próximo culto, que era para ele ir no culto, ele faleceu. E eu tinha muito medo, eu pedia: Senhor, tenha misericórdia, porque eu não quero que o meu pai morra de uma forma trágica, porque a gente sabe que pessoas que bebem, ele era aqueles alcoólatras que ficava jogado na rua, era atropelado, alguém podia fazer alguma maldade, ou ia ficar internado com uma cirrose, enfim. Ele se reconciliou. E no próximo culto, que era para ele estar na igreja, ele teve uma morte, assim eu digo, eu posso dizer, abençoada. Ele estava assistindo um culto pela televisão, simplesmente ele sentou, encostou a cabeça, suspirou e morreu. E eu vejo assim, em tudo a gente vê os planos de Deus, porque Deus deu a última chance para ele. Ele acatou a última chance, e eu creio que ele foi salvo. Eu creio. E o Senhor realizou o desejo do meu coração. Nos últimos instantes, foi o último abraço que eu dei nele, tanto que eu pedi. Foi no meu casamento, depois eu nunca mais vi ele pessoalmente. Então, irmãos, não importa aquilo que você está pedindo, talvez alguns anos que você esteja pedindo, continue perseverando, porque o Senhor Deus está no controle de tudo. O Senhor Deus está no controle da nossa vida, do nosso projeto, dos nossos planos. Amém? Abra sua Bíblia lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler, acredito que vai dar tempo, nós vamos ler um pouquinho aí alguns versículos de uma história que eu sou fã da palavra de Deus. Aleluias. O Senhor Deus se faz presente aqui neste lugar. Amém. 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Acharam? Digam amém. Amém. Então eu vou começar ali. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão.
E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, pararia e se retirará. E sucedeu que um dia veio ali e se retirou àquele quarto e se deitou ali. Então disse o seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filhos, o seu marido é velho. Pelo que disse a ele: chama. E chamando ele, ela se pôs à porta e disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para o seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. E ele disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, o homem de Deus ao monte, pegou-lhe nos seus pés, mas chegou a Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor o encobriu e não me mostrou, me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor um filho? Não disse eu: não me enganes? Por enquanto até aqui. Eu acredito que a maioria de nós conhecemos essa história. E como eu disse, nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo o Senhor tem um plano. Tudo o Senhor tem um plano. A mulher aqui, a mulher sunamita, eu tirei algumas lições de que nós podemos aprender com ela. Algumas coisas que o Senhor falou comigo e algumas coisas que a gente tem para aprender com essa mulher. De lição. A primeira coisa é que essa mulher, ela cria muito em Deus. E ela cria muito no seu profeta. Na palavra de Deus diz: creia em Deus e estarás seguro. Creia no seu profeta e você vai prosperar. Essa mulher, ela tinha isso com ela. Ela era uma mulher que cria no Senhor e creu naquele profeta. E aqui, no começo da história, uma das coisas que eu aprendi diante dessa palavra, que toda essa história que aconteceu, o que ela recebeu, que foi um filho, e depois a ressurreição do seu filho, o milagre que aconteceu, toda essa história aconteceu primeiro pelo princípio da honra. Essa história aconteceu na vida dela porque ela teve um princípio na vida dela, que é o princípio de honra. A gente leu no começo que aqui ela falou, aqui a palavra de Deus disse que
Eliseu, junto com seu moço, sempre passava ali naquele lugar de Sunem, naquela cidade. E ela sempre o servia com pão. Nós lemos aqui na palavra de Deus. Ela sempre servia com pão. E um certo dia, ela percebeu que ele era um homem de Deus. Aqui ela diz que ela falou para o seu marido, falou assim: eu tenho observado que aquele homem que sempre passa aqui, ele é um santo homem de Deus. A gente precisa fazer algo a mais por ele. Não apenas servir um pão, mas algo a mais precisa ser feito para ele. Então ela foi lá e nós vemos que ela preparou um quarto para ele. Ela era uma mulher que tinha muito dinheiro, ela era uma mulher rica, está dizendo aqui na palavra. E ela preparou um quarto para ele, e o melhor. Ela preparou um quarto para ele, colocou tudo ali que era necessário para ele. E quando ele passou novamente, outro dia, na casa dela, ela ficou hospedada naquele lugar. Então, quase tudo da nossa vida, irmãos, que acontece, é decorrente de algo que nós fazemos. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, como eu disse, não é por acaso. E tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Seja em todas as áreas da nossa vida. Então, aquela mulher, ela teve esse princípio de honrar aquele homem, de honrar o profeta do Senhor, o servo do Senhor. E ela fez o melhor para ele. Lá em Mateus, abra comigo. Glória a Deus. Mateus capítulo 10, verso 41. Mateus 10, 41. Eu vou ler para nós ganharmos tempo, diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Aqui Jesus está dizendo, não é um profeta, não é um discípulo, não é uma outra pessoa qualquer. Aqui Jesus está dizendo que nós devemos tratar com honra aquele que merece honra. Tratar um profeta na qualidade de profeta, tratar um justo na qualidade de justo. E da mesma forma que nós tratarmos, nós seremos tratados. Da mesma forma que nós abençoarmos, nós seremos abençoados na mesma medida. Nós seremos tão abençoados quanto o profeta, quanto aquela pessoa que nós estamos honrando. E uma das coisas, irmãos, que nós precisamos a cada dia mais aprender é aprender a servir. Aprender a honrar autoridades espirituais. Honrar primeiramente, obviamente, a Deus. Depois autoridades espirituais, honrar também a nossa família, honrar a nossa casa, honrar o nosso trabalho. E quando nós fazemos isso pela nossa família, nós fazemos isso para o Senhor. É como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós somos prova viva disso. Eu, a minha família e o pastor, nós somos prova viva disso. De que quando nós honramos, nós somos também honrados, nós somos também abençoados. E muitas das vezes nós somos mais abençoados ainda, porque nós recebemos mais bênção ainda do que aquele que nós honramos. E nós somos prova viva disso, porque no nosso começo aí de ministério, de discipulado que nós tivemos com nossos pastores, né, que são os nossos pais da fé, pastor João, pastora Kátia, nós sempre fomos ensinados a honrar. E também, quando nós entendemos e aprendemos isso, irmãos, a nossa vida flui de uma forma sobrenatural. Quando nós aprendemos o princípio, entendemos e vivemos e praticamos o princípio de honra, a nossa vida flui de uma forma sobrenatural. E nós vivemos isso. Nós temos os nossos corações gratos pela vida dos nossos pastores, pastor João, pastora Kátia, e nós sempre honramos a vida deles. Nós sempre estivemos junto com eles.
E muitas das vezes, honrar, que a gente fala, a gente pensa assim que honrar é em forma de finanças. Às vezes a gente pensa que honrar é dinheiro, não, eu tenho que honrar, eu tenho que dar um presente. Aí para mim honrar, eu tenho que dar um dinheiro, eu tenho que dar uma oferta. Né? Não é tão somente isso. Não é tão somente isso. Honrar é cuidado. Honrar é zelo. Respeito, carinho, é amor. Não é tão somente dinheiro, não é tão somente presentes. É você ter um zelo para com aquela pessoa. É para você ter um certo amor por aquela pessoa. Isso nós estamos honrando. Quando nós se preocupamos, quando nós cuidamos, nós estamos honrando. Então, honrar não é somente dinheiro. Nós já fomos muito honrados. Eu e o pastor Carlos, nós já fomos muito honrados na nossa vida, no nosso ministério. Nós já fomos muito honrados. E eu vejo que tudo é cuidado do Senhor. Porque a gente planta e a gente colhe. Lá quando nós éramos auxiliares, discípulos dos nossos pastores, nós estávamos ali sempre atrás deles, carregando maletinha, carregando bolsa, ajudando no que podia, fazendo uma ligação, está precisando de alguma coisa. E depois, da mesma forma, quando nós saímos para o ministério, o Senhor nos honrou de uma forma extraordinária. Tanto nas pequenas coisas, quanto nas maiores coisas. Nós fomos honrados tanto em ganhar carros, em ganhar veículos, nós já fomos honrados, como fomos honrados de uma irmã chegar e falar assim: ai, pastor, eu lembrei que você gosta de limão, está aqui uma sacolinha de limão. Isso é honra. Isso é um cuidado, e a gente vê nos mínimos detalhes, às vezes, o cuidado de Deus para a nossa vida. Chegar com uma simples sacolinha de limão, uma pinga de banana, um saco de laranja que esses dias a gente ganhou, nós somos sempre abençoados pelo irmão. Nós vemos o cuidado do Senhor, e isso é uma forma de honrar. É uma forma de servir ao Senhor. Nós já fomos honrados, muitas das vezes, não só também por algo material, mas nós nos sentimos honrados. Você se sente honrado quando nós recebemos uma ligação, quando você recebe uma mensagem: olha, eu estou orando para a sua vida, está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa, irmão? Olha, eu estou aqui. Você se sente honrado por isso. Nós somos honrados por isso. Por isso que eu falo que quando nós temos o coração de servos e entendemos, às vezes é no mínimo detalhe que nós honramos, e dessa forma nós estamos sendo abençoados. Nós estamos sendo abençoados por Deus. Eu lembro um dia que eu fui comprar uma água com gás antes de chegar na igreja, e eu lembrei que tinha uma irmã na igreja que eu sempre via ela tomando, porque ela gostava. E naquele momento que eu comprei uma garrafinha, eu falei assim: vou comprar outra garrafinha e vou levar para a irmã. E daí, durante o louvor, eu estava no fundo do escritório, saí e passei no meio dos bancos até chegar à frente da igreja, e passei e entreguei a garrafinha na mão dela. Falei assim: ó, a garrafinha de água para você. E depois ela veio falar no final do culto comigo, assim, ela falou assim: nossa, pastora, eu fiquei tão emocionada. Eu falei: por quê? Ela falou assim: você me deu uma garrafinha de água com gás. Eu falei: o que tem? Você não gosta? Ela falou: eu gosto, mas eu me senti assim tão emocionada, eu me senti tão honrada, porque nunca aconteceu assim comigo, assim, eu fiquei assim, sem reação. Eu falei: mas é só uma garrafinha de água com gás. Ela falou assim: mas mesmo assim você lembrou. Irmãos, Deus, Ele trabalhou, talvez naquele momento ela estava precisando disso. Naquele momento ela estava precisando ser mimada, naquele momento ela estava precisando se sentir amada, naquele momento ela estava precisando se sentir importante. Então, por isso que muitas das vezes nós precisamos pensar no nosso próximo. Faz toda a diferença a gente mandar uma mensagem, mandar uma oração, mandar um louvor, porque as pessoas se sentem honradas e nós somos abençoados com isso, amém? E aquela mulher, a história dela começou e virou uma chave da mulher sunamita por causa do princípio da honra, que ela honrou aquele profeta na qualidade de profeta. E daí ela foi abençoada, porque daí o profeta falou assim: nossa, você está fazendo tanto por mim, o que eu posso fazer por você? Eu posso ir lá falar com o rei? O que você quer? Você quer alguma coisa do rei? Você quer alguma coisa do chefe do exército? Ela falou assim: eu não preciso de nada, eu tenho tudo, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. Daí ele falou para o moço dele: mas você não precisa de nada mesmo?
Ele falou assim, ó, eu percebi que ela não tem filhos, e o esposo dela já é velho. Então algum problema tinha ali. Só que quando ela fez para ele, ela não fez para receber alguém em troca, porque ela tinha tudo, então ela não precisava. Mas o coração de servo, o coração de honrar um profeta, um servo do Senhor. E dali ali ele profetizou que ela teria um filho, e ela teve um filho. Amém? E ela foi abençoada, e ali começou a história dela. E daí outra coisa que nós aprendemos aqui com essa mulher é que ela confiava plenamente no Senhor. Ela confiava em Deus. Em todo momento ela confiava em Deus. Porque se ela não confiasse em Deus, naquele momento em que o filho dela morreu, se ela não confiasse, se ela não cresce em Deus, não cresce no seu profeta, ela não ia atrás dele. E quando o filho dela morreu, o primeiro lugar que ela foi atrás do profeta. Foi buscar o Senhor através do profeta. Então ela confiava, e nós precisamos, irmãos, confiar mais em Deus. Nós precisamos confiar mais que o Senhor vai fazer aquilo que está no desejo do nosso coração. A gente precisa confiar mais em Deus, que Deus está no controle de tudo. Assim como aquela mulher confiar no Senhor. E daí quando ela chegou lá, diante do profeta, nós lemos mais no final, ela falou assim, eu vou lá atrás do profeta, porque foi ele quem profetizou, foi Deus quem deu, agora ele vai ter que resolver isso daqui, o meu filho morreu. Daí a gente pensa assim, e aqui na palavra de Deus diz assim, que ela falou assim, por acaso eu pedi o filho, você que me deu. Não parece uma coisa meio grosseira, né? Parece meio grosseiro, fala assim, nossa, além de ter dado, ainda agora está reclamando, né? Mas parece meio grosseiro. Você já ouviu, às vezes, algum filho falar para algum pai, eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer, não é culpa minha, né? Parece algo grosseiro, mas na verdade aquilo que naquele momento ela estava sentindo, ela falava assim, não é justo o que está acontecendo. Senhor, foi o Senhor que me deu. Então não é justo que agora eu esteja perdendo o que mais precioso o Senhor me deu. Não é justo isso, porque não foi eu quem pedi, foi o Senhor quem deu. Mas eu creio que o Senhor vai fazer, por isso ela foi atrás do profeta. E quando ela chegou lá diante do profeta, e no meio do caminho, antes dela ir lá, ela chamou o seu marido e falou que precisava de um servo, precisava de um veículo, né, do jumento para ir até o profeta. E ele falou assim, mas o que aconteceu que você vai lá? Hoje não é dia de ir na igreja? Hoje não é dia lá de buscar Deus, de buscar profeta? Por que você vai lá? O que ela disse? Vai tudo bem. Irmãos, o filho dela estava morto. O filho dela estava morto, ela tinha acabado de colocar o filho dela no quarto morto, e ela falou para o marido dela, não, vai tudo bem, vai tudo bem. E no meio do caminho, quando ela chegou lá, o profeta Eliseu avistou ela de longe, falou para o seu moço Geazi, falou assim, Geazi, corre lá, vai de encontro, a mulher sunamita está vindo, pergunta para ela se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, com o filho dela. E o moço foi lá, correu, chegou diante dela, vai tudo bem com você, com seu marido, com seu filho? O que ela falou? Vai tudo bem. Irmãos, estava tudo bem? Será que nós conseguimos? Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, uma dorzinha de cabeça chatinha. Às vezes alguém pergunta, tá tudo bem? Ai, não, olha, hoje eu não estou legal, é uma dor de cabeça, hoje não está nada bem, as coisas não estão dando certo. Irmãos, aquela mulher que estava com um filho morto na casa. E por 2 vezes chegou alguém diante dela e ela falou, vai tudo bem. Isso é confiar no Senhor. Isso é confiar no Senhor. É confiar no Senhor. E nisso a gente aprende que não é para qualquer um, que a gente deve expor as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos problemas, não é com qualquer um que a gente deve compartilhar. E muitas das vezes nós temos esse costume. E muitas das vezes nós perdemos de conquistar a nossa bênção porque nós falamos as coisas erradas, na hora errada, no tempo errado, para a pessoa errada. José, ele foi impedido de ser abençoado, José do Egito, porque ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. E os irmãos deles, por um tempo, destruíram os sonhos dele.
Então nós temos que aprender com quem nós compartilhamos as nossas dores, as nossas lutas. A quem que nós vamos compartilhar? É para um amigo meu. Não, nós temos que compartilhar com uma pessoa certa, com pessoas que vai nos motivar, com pessoas que vai fortalecer a nossa fé, com pessoas que vai fortalecer a nossa esperança, que vai nos fazer falar assim, não acredite, o Senhor vai fazer, confie em Deus. Não para a pessoa falar assim, não falei para você? Estava bom demais para ser verdade, te deu um filho, estava bom demais para ser verdade, sabia que era nisso. Aí, morreu agora, e agora? O que vai fazer? Se fosse você, nem ia atrás do profeta. Não, ela dizia, vai tudo bem, porque eu creio que o Senhor vai fazer. E aí, está tudo bem? O filho estava morto, mas está tudo bem, eu creio que o Senhor vai fazer. E mesmo para o moço de Eliseu, o moço de Eliseu era servo de Eliseu, estava ali junto, ela não podia ter contado para ele, mas nem para ele ela contou. Às vezes fala assim, não, mas eu vou compartilhar, mas é uma pessoa que parece ser bênção, é até lá da igreja. Então, irmãos, nós temos que, no primeiro lugar, que quando nós estamos aflitos, e nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, a nossa aflição é aos pés da cruz. Porque o Senhor é quem nos guarda. O Senhor que é por nós. Nós temos que lançar as nossas aflições nos pés da cruz. E aquela mulher chegou diante do profeta. E quando ela chegou diante dele, daí na palavra de Deus fala que ali ela estava amargurada, chorando, amargurada ali. E o profeta foi lá. E o Senhor, através da vida do profeta, depois tem todo o restante da história, que é muito linda, o menino reviveu. O Senhor ressuscitou o sonho daquela mulher. E realmente ficou tudo bem porque ela acreditou. Irmãos, não importe o que você está passando na sua vida. Não importe seja o momento mais difícil que a gente vai passar. Talvez o momento mais difícil que a gente está passando. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra de Deus. Confia nele e ele tudo fará. Entrega. Quando nós entregamos ao Senhor, assim como aquela mulher fez, Senhor, eu entendo que foi o Senhor que deu. Antes de ser meu, era teu. Entrega. Eu confio que o Senhor deu, agora o Senhor vai fazer. Aqui, o Senhor, Ele é justo e Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Ele é justo e fiel, independente do tempo, Ele é justo e fiel para terminar aquilo que Ele começou. Então ela não ia deixar aquela mulher desamparada. E por que aquilo aconteceu? Por que ela teve que passar por aquele momento? Por mais que o menino foi ressuscitado, por mais que ela foi abençoada, por que ela teve que passar por esse período de dor? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Para que hoje eu estivesse aqui ministrando essa palavra, ela sendo lembrada, para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dela. Que é um propósito de vida, que assim como a gente já falou alguns cultos atrás, que o Senhor tem que crescer nas nossas vidas, Ele tem que ser glorificado em nossas vidas, mesmo que seja no momento de luta, mesmo que seja no momento de dor, mesmo que seja. Por um momento, quando eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, eu falei assim, poxa vida, agora que estava tudo bem, agora que ele estava melhorando, agora que estava tudo certo, e agora ele não vai ver os netos, e agora isso e aquilo, mas o Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas, e o Deus está sendo glorificado hoje através da vida dele, está sendo glorificado através da sua vida. O Senhor tem que ser glorificado, mesmo nos momentos de luta. Nós temos que pensar, o Senhor vai ser glorificado através disso. Eu creio que o Senhor vai ser testificado através disso. Quando o Senhor foi curar aquele cego de nascença que está lá em João, na passagem lá, os discípulos perguntaram para Jesus e falaram assim, Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Porque para que ele nascesse assim? Jesus disse, nenhum, nem outro. Ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, o Pai fosse glorificado. O Senhor vai ser glorificado mesmo no dia da angústia, meu irmão. Creia, confie no Senhor, porque Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. E o Senhor está no controle de todo o nosso projeto. O Senhor está no controle de todo o nosso projeto.
creia, entregue e confia, e espere com paciência, sem murmurar. Aquela mulher não murmurou no meio do caminho. Poxa vida, olha isso que está acontecendo. Não, ela não murmurou, simplesmente ela confiou. E ela teve paciência até chegar no lugar certo, na hora certa, para pedir aquilo que ela estava precisando para Deus. Não vamos murmurar para nós não perdermos a nossa bênção. O povo perdeu de entrar na terra prometida porque eles murmuraram. Como a pastora citou ontem aqui. Eles perderam de entrar na terra prometida porque eles murmuraram, ficavam murmurando, olhando para trás. Não, vamos confiar e entregar o nosso projeto, a nossa vida diante do Senhor e crer que no momento certo, na hora certa, o Senhor vai realizar. Seja esse ano, seja daqui a alguns anos, talvez esse ano você vai colher alguma coisa que você já pediu alguns anos atrás, mas em tudo isso, o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Se coloque de pé neste momento. Glórias a Ti, Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu